Ele tirou a vida dela na rua e em plena luz do dia, diante de testemunhas que olhavam horrorizadas, incapazes de reagir diante de tamanha brutalidade. É que em questão de segundos, Agustina Abigail Cruz, uma jovem de apenas 17 anos, podemos dizer, uma menina, passou de ser uma estudante a caminho das aulas, a se tornar mais um número dentro das estatísticas assustadoras que perseguem as mulheres na Argentina. E embora ela já tivesse denunciado, as autoridades não deram importância suficiente para evitar uma tragédia. Esse crime abalou o Coronel Moldes e expôs mais uma vez as falhas de um sistema que promete proteção, mas que continua deixando milhares de mulheres à própria sorte. A história de Agustina é a representação de uma realidade incômoda, pois não bastou tentar se cuidar, levantar a voz e denunciar o que sofreu, pois nada do que ela fez foi suficiente para receber a proteção que merecia. Não. É que estamos destruídas. Essa praga nos destruiu todas, destruiu a nossa vida. A partida dessa jovem não só destruiu sua família, como também evidenciou o abandono institucional. A morte dela foi um golpe brutal para toda uma comunidade que até hoje se pergunta como algo assim pôde ter acontecido em plena luz do dia. Especialmente sua mãe, a senhora Yanina, lamentou profundamente essa falta de interesse que, se tivesse se transformado em ações concretas, poderia ter evitado essa tragédia. Não fizeram nada e minha denúncia foi por ameaça de morte, não qualquer uma. Fui com as provas, com as mensagens que ele mandava, e a pessoa que registrou minha denúncia disse: "Bom, guarde isso, porque se acontecer algo mais..." Infelizmente, essa pergunta, além de ser negligente, foi uma sentença de morte, como se a vida de Agustina não valesse o suficiente e esse algo a mais fosse simplesmente um dano colateral. E aqui a pergunta é: por que as mulheres precisam perder a vida para que as autoridades levem suas denúncias a sério? Pois essa também foi a pergunta que a comunidade argentina se fez, não só considerando esse caso, mas lembrando de todos e cada um dos que tiveram um desfecho tão trágico quanto este. Mas enfim, o que torna tudo ainda mais perturbador é a forma como o crime foi cometido. Refiro-me ao caso de Agustina. E não aconteceu na intimidade de uma casa, nem na solidão de um terreno baldio. Foi em plena via pública, à vista de todos. Uma cena de horror perpetrada diante de testemunhas que ficaram paralisadas, incapazes de assimilar o que estavam presenciando. Mas antes do trágico desfecho de Agustina Cruz, a jovem havia desfrutado de uma vida cercada de carinho. Vamos começar do início. Ela nasceu em Coronel Moldes, um pequeno povoado na província de Salta, na Argentina, onde sua infância foi marcada pela proximidade familiar e pelo calor de um lar humilde, mas cheio de amor. Foram sua mãe, Yanina, e sua avó que a criaram, tornando-se os pilares mais importantes de sua vida, compartilhando a infância com mais 4 irmãos. Ela cresceu assim em um lar onde reinavam a união, o respeito e a alegria de estarem juntos, valores que Agustina aprendeu desde pequena nesse ambiente. O valor da família, a importância de cuidarem uns dos outros e o valor do esforço para conquistar as coisas materiais. Como viu sua mãe trabalhar desde pequena, desenvolveu uma personalidade responsável e perseverante. Que essa mesma força, na verdade, vinha acompanhada de um caráter alegre, era sociável, muito querida por todos ao seu redor e tinha uma facilidade natural para fazer amigos. Tinha aquela energia contagiante que tornava os dias mais leves e que a fazia indispensável em qualquer grupo. Suas colegas da escola, na verdade, a consideravam uma jovem que estava sempre disposta a ouvir e aconselhar. Por isso se tornou a confidente de muitas de suas amigas. E como todo adolescente, também gostava das pequenas coisas que davam cor ao seu dia, como maquiagem, música, conversas intermináveis e sair com as amigas. Ela gostava de rir, se divertir e aproveitar essa fase de descobertas em que cada experiência parecia uma aventura. Mas esse lado juvenil convivia com uma maturidade pouco comum para a sua idade. Ela não se deixava levar apenas pelo que era passageiro, também pensava no seu futuro com seriedade. Mais de uma vez, ela confessou à mãe que quando chegasse a hora, gostaria de estudar medicina forense. Tinha a convicção de que queria se dedicar a algo que fizesse a diferença. E sua inclinação por esse curso refletia tanto sua curiosidade quanto seu senso de responsabilidade. Por sua vez,
Janina não poderia estar mais orgulhosa de sua filha, da menina que criou. Ter enfrentado a maternidade sozinha não só lhe deu força, como também permitiu que criasse com Agostina um laço especial, diferente, feito de confiança e cumplicidade. Assim, mãe e filha compartilhavam uma relação próxima. Por isso, quando a jovem se viu presa em um beco sem saída, sofrendo as consequências de um relacionamento problemático, não hesitou em procurar a mãe, sabendo que teria todo o seu apoio. Depois, bem, ela criou coragem porque tinha muito medo dele. Criou coragem e me contou. Me contou e eu imediatamente fui até lá, trouxe ela comigo e fiz a denúncia. Janina a apoiou, aconselhou e esteve sempre ao lado dela. Mas a proteção que nunca faltou em casa desmoronou. No lugar onde mais deveria existir, ou seja, no âmbito policial, com aqueles que supostamente deveriam zelar por sua segurança e pelo bem comum. O resultado foi um desfecho trágico, como já sabemos, com a vida de uma jovem brutalmente arrancada, uma família destruída e uma comunidade que ainda não encontra consolo diante de tamanha injustiça. Agostina conheceu Juan Rodrigo Galardo em uma dessas tantas tardes em que, como qualquer adolescente, passava o tempo nas redes sociais. Em meados de 2021, quando uma simples troca de mensagens se tornou o início de um relacionamento que marcaria seu destino. No começo, tudo parecia normal. Ele se mostrava atencioso, simpático e com um discurso cuidadosamente elaborado para ganhar sua confiança, como um bom psicopata. Eles passavam horas conversando, compartilhando interesses e se conhecendo nessa dinâmica virtual, uma prática muito comum entre jovens dessa idade, aliás. Então, como Juan morava em outra cidade, logo começaram a conversar sobre a possibilidade de se encontrarem pessoalmente. Uma ideia que não parecia distante nem complicada, considerando que um parente do jovem morava perto da casa de Agostina, o que facilitava qualquer encontro. Mas, infelizmente, esse jovem de 18 anos havia mostrado até então uma personalidade que não refletia quem ele realmente era, um psicopata. Então, por trás dessa fachada de gentileza, escondia-se um caráter muito diferente e havia outras jovens que já tinham sido namoradas dele e nenhuma o lembrava com uma boa impressão. Eu sei que ele teve outras namoradas e que se elas sofreram o mesmo, seja agressão, ameaça, que elas falem. Foi questão de tempo até que surgisse o primeiro encontro. Nesses primeiros encontros, Juan se mostrou atencioso, cativante, com uma gentileza que era convincente para um adolescente que mal começava a descobrir o que era o amor. Essa atitude foi suficiente para que o vínculo se consolidasse e logo eles começassem um namoro. E assim, durante as primeiras semanas, tudo aconteceu com aparente normalidade, como se fosse um relacionamento saudável e em crescimento. No entanto, com o passar dos meses, começou a revelar a verdadeira personalidade de Juan Rodrigo Galardo, cujo caráter, na verdade, era possessivo, controlador, abusivo e ciumento. Agostina, sem perceber, foi ficando presa em um relacionamento onde cada um de seus movimentos parecia estar sob constante vigilância. Juan começou a exigir explicações por tudo, ou seja, a vasculhar o celular dela, questionar suas amizades e impor limites que não lhe cabiam, o que no início parecia interesse, mas logo se transformou em controle. Ela, por sua vez, acostumada à liberdade de conviver com seus amigos e aproveitar a família, começou a sentir que seu espaço pessoal estava ficando cada vez mais reduzido. O que antes era espontaneidade e alegria, agora estava sendo substituído por reprovações, restrições e uma vigilância sufocante. Bastaram apenas 4 meses para que a situação se tornasse insustentável e Agostina não conseguisse suportar mais. Decidida a deixar para trás o abuso emocional e físico, ela enfrentou Juan e deixou claro que tudo havia terminado. Mas, em vez de alívio pelo fim do relacionamento, o que veio depois foi ainda pior. Ele não aceitou o término, não respeitou sua decisão e, em vez de se afastar, começou a persegui-la. As mensagens de texto não demoraram a chegar também. Neles, Juan alternava entre súplicas desesperadas e ameaças diretas, avisando que, se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. E como se isso não bastasse suficiente, ele passou a persegui-la pessoalmente. Ele a surpreendia na rua, quando saía da escola ou enquanto voltava para casa, obrigando-a a viver em um estado constante de medo e tensão. No entanto, Agostina não teve coragem de contar imediatamente à mãe o que estava vivendo.
Ela tinha medo de preocupar a mãe e, talvez por sua inocência, chegou a pensar que poderia lidar com essa situação sozinha, que com o tempo Juan se cansaria e a deixaria em paz. Então ela ficou em silêncio até que as coisas saíram do controle. Isso aconteceu falando do mais recente, quando durante uma de suas muitas discussões em que Juan recorria à violência, pois, depois de ouvir novamente que ela não aceitava voltar com ele, ele a agarrou pelo pescoço com força e a jogou no asfalto. Um ataque brutal que deixou Agustina não só com marcas visíveis, mas também com um medo incontrolável. E foi nesse instante que ela entendeu que o que estava enfrentando não era um simples conflito passageiro, mas sim uma ameaça real e perigosa que superava qualquer tentativa de resolver sozinha. Desta vez quase a matou. Agustina caiu de tão fraca que estava, caiu bem no meio do bairro. Depois doía tudo nela, nem até a língua, por causa disso, seja pela força ou pela falta de oxigênio que ela teve. Embora a jovem não tenha ido direto para casa contar à mãe o que aconteceu, ela começou a pensar em contar para ela alguns dias depois. Já a senhora Janina ficou surpresa ao ouvir a confissão da filha. Sentiu medo ao ver as mensagens de ameaça de morte e um calafrio. Ela sentiu um arrepio pelo corpo ao ouvir o relato de como o celular da filha havia sido destruído, pois, ao contrário da primeira versão, não se tratava de um acidente inofensivo, mas sim de um ataque de Juan em um de seus surtos de violência. E, sabendo de tudo o que estava acontecendo, então, no dia 23 de setembro de 2021, mãe e filha foram pela primeira vez à delegacia para registrar uma denúncia. Elas levavam consigo provas concretas, que eram as capturas de tela das mensagens em que Juan ameaçava diretamente a vida de Agustina. No entanto, nem mesmo com essas evidências, como eu já te contei no início, as autoridades não levaram a sério o perigo, nem fizeram seu trabalho. E o problema, por outro lado, foi minimizado e a única medida que tomaram foi reverter o caso da casa da jovem durante 8 dias. Passado esse tempo, não houve mais acompanhamento nem proteção. Por esse motivo, Janina não teve outra opção a não ser ir novamente à delegacia para pedir novas medidas de proteção. Juan, por outro lado, não dava sinais de parar. Pelo contrário, seu comportamento se tornava cada vez mais invasivo e ameaçador, como se quisesse deixar claro que nada o impediria. Solicitei o botão do pânico. Eu solicitei. Disseram diretamente que ele não podia entrar em nenhum apartamento porque não morava aqui. Como família, eles fizeram tudo o que estava ao alcance para evitar uma tragédia. Agustina era acompanhada até a escola e procurava não sair sozinha sob nenhuma circunstância. Para recuperar tranquilidade, ela chegou a trocar de número de celular várias vezes. Mas, de alguma forma, Juan sempre conseguia um novo número para continuar com o assédio. Era como se não existisse um espaço seguro, nem mesmo na privacidade do seu telefone. E por outro lado, o tão prometido botão de pânico nunca chegou. Também não recebeu a ajuda psicológica que deveria ter recebido na escola, pois lá disseram que ela deveria buscar isso em um hospital público. E, mais uma vez, a assistência que ela tanto precisava parecia se afastar. Mas Janina não estava disposta a desistir e fez tudo o que pôde para que sua filha recebesse a atenção adequada. E, finalmente, conseguiu que um terapeuta aceitasse vê-la. Durante essas sessões, a melhora de Agustina foi notória. Assim, pouco a pouco, seu ânimo começou a melhorar e a família sentiu um alívio ao ver que, pelo menos aparentemente, as coisas estavam se estabilizando. Até mesmo Juan pareceu desistir. Por volta de meados de outubro, o assédio foi reduzido ao mínimo, o que lhes deu a ilusão de que o pior já havia passado. No entanto, esse sentimento de confiança foi o que os fez baixar a guarda. E no dia 22 de outubro de 2021, sua vida mudou de forma irreversível. Nesse dia, quando tudo parecia acontecer normalmente, Juan apareceu decidido a mostrar que não havia aceitado o fim do relacionamento. Ele a interceptou em plena rua e, sem medir as consequências, a atacou com uma violência totalmente desproporcional. E quando minha filha decidiu terminar o relacionamento, aí ele mostrou quem ele realmente era, mas pra nós. Ele já fazia isso com ela antes. No entanto, apesar de ele já demonstrar um caráter violento e obsessivo, ninguém na família conseguia imaginar até onde ele poderia chegar. A pergunta inevitável era se ele realmente seria capaz de ultrapassar os limites da agressão para se tornar um assassino. Mas a verdade é que ele sempre teve essa intenção.
só estava esperando o momento oportuno para agir. E, infelizmente, ele escolheu o dia 22 de outubro, quando Agustin já começava a recuperar certa tranquilidade em sua vida. Naquela manhã, ele saiu para a escola com a rotina de qualquer outro dia, sem imaginar que no caminho encontraria Juan Rodrigo Galardo. Ele apareceu no caminho com intenções claras e sinistras, vestia um moletom preto com capuz, usava luvas de látex e carregava uma mochila. Em plena luz do dia, ele enfrentou Agustina, bloqueando seu caminho. Então, em questão de segundos, o caos se instalou. Ele a dominou puxando-a pelo cabelo, jogou-a contra a parede e começou a golpeá-la no abdômen, com total brutalidade. E tudo isso aconteceu diante do olhar atônito de vizinhos e transeuntes, muitos dos quais conheciam Agustina e sua mãe. A cena, tão pública quanto aterrorizante, deixou claro que Galardo era um monstro sem escrúpulos. Naturalmente, as pessoas que presenciaram a cena tentaram intervir. Alguns o enfrentaram diretamente, avisando que chamariam a polícia, enquanto outros tentavam tirá-lo de cima de Agustina. Mas a força e a fúria desse monstro eram avassaladoras. Ele ameaçava atacar qualquer um que se aproximasse, decidido a não largar sua vítima. E, em uma tentativa desesperada de detê-lo, começaram a atirar pedras nele. No começo, nada parecia fazê-lo recuar, até que uma delas acertou sua cabeça e o fez cambalear. Foi então que Agustina aproveitou a oportunidade para escapar. Ela correu com todas as suas forças, mas, em meio ao desespero, tropeçou e caiu no chão. Esse instante marcaria seu destino, pois Juan se levantou imediatamente. Ele a alcançou e retomou o ataque com mais violência do que antes. Depois de alcançá-la, Juan já não usou mais as mãos. Ele havia chegado com um propósito claro e o cumpriu sem hesitar. E foi então que ele tirou uma arma branca do bolso e, diante do olhar impotente de quem presenciava a cena, começou a esfaqueá-la, causando um corte profundo no pescoço dela. Cada movimento era brutal, desmedido, como se ele descarregasse todo o seu ódio sobre uma jovem que mal conseguia se defender. E quando Juan percebeu que Agustina já havia perdido a consciência e viu uma enorme poça vermelha se espalhando sob o corpo dela, aí sim, covardemente, ele fugiu. Ele saiu correndo, deixando para trás uma cena absolutamente devastadora. E só então os espectadores puderam fazer algo a respeito. Imediatamente, ligaram para a mãe dela, avisando que sua filha estava gravemente ferida. Então, Janina foi até lá, sem imaginar o que estava prestes a enfrentar. Era sua filha caída no chão. Coberta por um mar vermelho, uma poça vermelha cercada por pessoas que tentavam, sem sucesso, conter a tragédia. Ele cortou o pescoço dela e sabia exatamente onde cortar. Ele estava usando uma luva de látex. As testemunhas fizeram o único que podiam. Esperaram por uma ambulância com a esperança de que ainda houvesse uma chance de salvar a vida dele. Mas os ferimentos que essa garota tinha eram graves demais, e cada segundo que passava jogava contra ela. A espera se tornou insuportável porque a ambulância não chegava, e a cada minuto as chances de sobrevivência diminuíam até chegar a zero. Que, por sua vez, as autoridades foram as primeiras a aparecer quando a urgência não era detê-lo, mas sim socorrê-la. Tarde demais. Na pressa, levaram a jovem ao hospital mais próximo quando ela já estava nos últimos suspiros. Ninguém sabia ao certo se ela faleceu no trajeto ou já dentro do centro de saúde, enquanto uma equipe de médicos tentava desesperadamente mantê-la viva. Apesar dos esforços da equipe médica, os ferimentos eram graves demais para salvá-la. Tentaram todas as manobras ao seu alcance, lutando contra o tempo e a perda de sangue, mas a jovem não resistiu, e finalmente todos os esforços foram em vão, e ela foi declarada sem vida, confirmando o que todos já temiam. E a notícia caiu como um golpe devastador, deixando sua família e toda a comunidade mergulhadas em uma profunda comoção. Enquanto isso, na cena do crime, as autoridades iniciavam os primeiros interrogatórios. As testemunhas que haviam presenciado o ataque foram abordadas imediatamente, tentando reconstruir cada detalhe do ocorrido. A pergunta-chave era onde estava o responsável. E entre os comentários das pessoas, começou a circular a versão de que Juan Rodrigo Galardo poderia ter se refugiado na casa de sua avó, localizada muito perto da casa de Agustina, onde também morava uma de suas tias. Então, enquanto a polícia organizava a operação para encontrar o paradeiro desse monstro, Janina sentia uma contradição impossível de digerir.
Ela havia implorado por proteção durante semanas e nunca foi ouvida. Mas agora, quando sua filha já não estava mais viva, eles apareciam com um aparato que era tão tardio quanto inútil. Dentro dela só havia uma certeza amarga. Agostina perdeu a vida à espera de uma ajuda que nunca veio. Eu não quero ajuda agora. Eu queria ajuda antes quando fiz a denúncia. Eu queria ajuda. Eu queria se eles tivessem ajudado, né? Minha filha estaria aqui comigo. Ainda assim, as autoridades tinham a obrigação de agir e pelo menos tentar encontrar o responsável naquele mesmo dia. Além disso, a busca não era um grande desafio, pois havia suspeitas claras de onde ela estaria. Surpreendentemente, entre aspas, Juan não tinha se escondido muito longe, nem fez esforço para fugir da cidade. Quando os policiais chegaram à casa da avó, onde também vivia uma tia dele, como já te contei, o encontraram ali, como se nada tivesse acontecido. Bastou simplesmente bater na porta para confirmar o que todos temiam. O responsável pelo crime estava escondido no lugar mais óbvio, que da mesma forma dava a impressão de que ele estava esperando por eles e que já tinha aceitado seu destino. E assim que os policiais chegaram, ele saiu com as mãos para o alto, disposto a se entregar sem oferecer resistência, com uma calma que, ao mesmo tempo, era arrepiante. Ele admitiu ser o autor do ataque, enquanto sua avó, incapaz de esconder o nervosismo, cooperava com os policiais. Ela os conduziu até um dos quartos da casa e apontou alguns pertences do neto que, imediatamente, se tornaram provas-chave. E ali estava tudo. As roupas manchadas de sangue que ele usava durante o crime, as luvas de látex, a arma branca e vestígios de sangue que, ao serem analisados, confirmariam sem sombra de dúvidas a identidade da vítima. Tudo estava diante deles, tão evidente e contundente que não restava dúvidas sobre a autoria do crime. E isso, somado a todas as testemunhas que presenciaram o ataque brutal, o colocava, sem sombra de dúvidas, como o único responsável pelo ocorrido. Foi possível identificar o possível suspeito e proceder à sua imediata detenção, sendo ele levado imediatamente, quase que simultaneamente, para a delegacia. Enquanto o responsável aceitava seu destino e cumpria o protocolo legal após sua detenção, no outro extremo da história, a realidade era totalmente devastadora. Os familiares de Agostina, junto com seus amigos e colegas de escola, tentavam assimilar o que havia acontecido. A incredulidade se misturava com a dor profunda de ter perdido uma jovem que mal havia começado a viver. Para eles, lembrar de Agostina era lembrar de uma garota alegre e sonhadora, com um futuro interrompido brutalmente por um louco. A ausência dela não só deixou um vazio no lar que compartilhava com sua mãe e irmãos, mas também apagou uma luz em toda a comunidade de Coronel Moldes, onde cada vizinho sentiu o golpe como se fosse seu. Viu? Amiga, minha filha tinha tudo pela frente, tinha tudo pra viver. Ela era uma menina super alegre, super alegre. Esse sentimento de impotência logo se transformou na força necessária para que os habitantes criassem coragem e saíssem às ruas para exigir justiça. Não foi só a família direta de Agostina, não, que levantou a voz. Seus colegas de classe, vizinhos, amigos de infância e até pessoas que mal conheciam se uniram à causa. As marchas começaram a tomar forma com cartazes, faixas e fotografias de Agostina, lembrando a todos que não se tratava de mais uma estatística, mas de uma realidade arrancada com violência. A mobilização chegou até a delegacia, onde exigiram respostas e ações concretas para que o crime não ficasse impune. Que, por sua vez, em meio a tanta tristeza e dor, o principal e único suspeito foi levado à justiça. Juan Rodrigo Galardo não demorou a ser imputado pela gravidade do fato. A acusação formal o apontou por homicídio duplamente qualificado, tanto pelo vínculo de relacionamento que mantinha com Agostina, quanto por envolver violência de gênero, o que ainda mais caracterizava seu crime dentro do que é considerado feminicídio. E com tudo isso, o jovem não tinha chance de sair em liberdade. As provas contra ele eram numerosas e cada uma confirmava sua responsabilidade no crime. Além disso, como se não bastasse, surgiu um elemento ainda mais contundente, que era o relato de uma jovem que viajava em transporte público e que, ao passar pela região, conseguiu presenciar parte do ataque. Ela não apenas declarou o que tinha visto, mas também teve a coragem de gravar tudo com o seu celular.
Esse vídeo se tornou a prova crucial que acabou selando o destino de Gallardo. Com essas imagens, a justiça passou a contar com um registro direto e claro do que havia acontecido, eliminando qualquer possibilidade de defesa que tentasse minimizar a brutalidade do ataque. Mas ainda levaria mais de um ano para que o processo avançasse para a sua etapa mais aguardada. Só foi em novembro de 2023 que finalmente começou o julgamento contra Juan Álvares Rodrigues Gallardo. Para a família de Agustina, assim como para seus amigos e vizinhos de Coronel Moldes, isso significou reviver o pior dos pesadelos. Um a um, as testemunhas que haviam presenciado o ataque foram chamadas para depor, obrigadas a trazer de volta à memória aquelas imagens inesquecíveis e brutais que haviam presenciado em plena luz do dia. Também a mãe de Agustín, seus irmãos e as pessoas mais próximas a ela tiveram que passar por esse processo difícil, relatando entre lágrimas como foram os meses passados, como viveram os meses que antecederam o crime e a angústia de não terem recebido a proteção que tanto pediram. O julgamento sim foi longo, também carregado, como eu disse, de dor e de detalhes que expuseram a crueza do que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, foi o espaço onde a verdade foi ouvida com força e sem espaço para dúvidas. No final, o tribunal foi claro em seu veredicto, Gallardo foi declarado culpado de homicídio duplamente qualificado e recebeu a condenação de prisão perpétua. A sentença, embora não devolvesse a vida a Agustina, representava sim um passo firme em direção à justiça, uma decisão que enviava uma mensagem para toda a comunidade de que o crime não ficaria impune. Infelizmente, tudo o que poderia ter sido feito para salvar a vida de Agustina acabou reduzido a promessas vazias e gestos que nunca foram suficientes. E o fato é que ela pediu ajuda. Como já te contei, sua família insistiu várias vezes, mas as respostas chegaram tarde, quando já não havia mais nada que pudesse reverter a tragédia. Hoje, o nome dela é lembrado não só como o de uma jovem cheia de sonhos, mas também como um doloroso lembrete do que acontece quando as instituições falham em proteger quem mais precisa.